Direto e reto, Elton Serra. Os dois fazem 3 pontos no final de semana? É melhor jogar. Ó. Esse negócio de barbada e pule de 10. É, pessoal, a porcalhada aí tá chorando, né? Só porque o Flamengo deixou de jogar ontem e tirou aí uma semana descansando. Os antes já estão ficando loucos. E vamos acompanhar aqui agora todas as informações do Flamengo. Flamengo aí que vai com o time completinho aí contra o Grêmio. O Grêmio também tá vivendo uma boa fase. O Flamengo vai ter que fazer um jogo muito duro. E vamos ver aqui as comparações, próximos jogos do Flamengo, próximos compromissos. E também uma bolada aí chegando na conta do Flamengo, cara. A barca no Flamengo já começou. Muitos jogadores vão sair e vocês vão saber todas as informações aqui agora. Queria mandar aí um abraço para o José Marido Leal 2791, que deixou aí um comentário. E também para a Beatriz Penha 5331, que comentou aí nos nossos vídeos. Eu gosto demais quando o pessoal aí comenta, interage com o vídeo. É muito legal mesmo saber aí a opinião de vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para as notícias do Mengão. O que pode facilitar um pouco, entre aspas, né, para o Flamengo é o fato de não ter jogado. Aí administra lá o controle de carga ou não, vê o que vai fazer. Eu acho que não vai administrar, ele vai escolher os melhores jogadores para jogar. Mas assim, eu acho que... Você gostou da escalação do Flamengo ontem? Aliás? Sim. Normal, é. Uma reserveira, eu acho que vai ser um time bem diferente. Sim, não, acho que também, acho que vai ser um time diferente. Os caras perderam a oportunidade de jogar, né? De mostrar pro treinador, de ganhar ritmo. Mas assim, é o que a gente estava discutindo ontem aqui sobre o elenco do Flamengo. Tira um, põe outro, com algumas exceções ali. Não era bem, ontem era misto, né? São quase todos do mesmo nível, assim. O que difere muitas vezes o elenco do Flamengo é o adversário. Dependendo da forma como o adversário enfrenta o Flamengo, em termos de estratégia, posicionamento, aí tem uma certa dificuldade. Mas normalmente o Flamengo tem aí dois bons jogadores e por cada posição e não vai jogar. Eu acho que assim, é difícil você jogar contra o Remo pelo campo. Mas reformaram o campo, mas é difícil. O clima lá, a umidade, o calor é sempre muito complicado, porque você não está acostumado com isso, você tem um desgaste muito grande. O time do Remo não se encontra numa situação muito boa, então vai correr, vai vender caro esse jogo, tanto na arquibancada como no campo também. Todo mundo quer jogar contra o Palmeiras, todo mundo quer jogar contra o Palmeiras. Jogar contra o Palmeiras e jogar contra o Flamengo garante para o jogador um contrato melhor no futuro. Os jogadores pensam dessa forma. E eu acho que o Será que ainda é assim? Porque hoje em dia todo mundo vê todos os jogos. Mas joga mal contra o Palmeiras para você ver. É que jogar mal contra o Palmeiras e o Flamengo é certeza que perde o jogo. Sim, joga mal contra o Palmeiras, toma uns 3x0, 4x0, você vai ver se o teu currículo fica bonitinho. Aí tem que fazer milagre lá não sei se é DVD ou é link, né? Agora é link, né, Pascoal? Aí tem isso? É edição e tal, aí você faz um milagre, mas... Eu brinquei com você agora porque na tua época, quem participava do jogo da TV acabava aparecendo, logicamente. Sim, mas hoje tem tudo, né? E as redes sociais, elas potencializam muito, tanto o lado bom como o lado ruim também. Então não tem mais como você esconder as coisas, né? E isso é uma coisa que o futebol hoje, através da evolução do mundo, né, proporciona para todo mundo. Mas o Grêmio eu acho que é um time em construção. O Luiz Castro está construindo essa equipe. Talvez isso possa facilitar um pouco mais para o Flamengo em termos de intensidade, de jogo. Então, mas tem um detalhe. Então, ou seja, já mudou. Lá. Você acha que o Flamengo tem mais facilidade contra o Grêmio do que o Palmeiras contra o Flamengo? Onde você quer chegar, Zé? Eu coloquei os pontos difíceis que o Palmeiras vai enfrentar e estou falando em relação aos pontos do jogo. Agora Posso te embasar mais um pouquinho? A falar do jogo do Grêmio. O Grêmio fez 3x0 no meio da semana na Sul-Americana contra o Riestra, utilizando-se de muitos reservas, guardou titulares para esse jogo de domingo. Sim, vai estar inteiro. Mas os jogos que eu vi do Grêmio, é um Grêmio em construção ainda. Não é um Grêmio que você fala assim, esse Grêmio vai jogar 90 minutos bem. Então como ou vai jogar 60 minutos bem. Quem é que está na frente? É o Palmeiras? Eu acho que os dois vão ter dificuldades, Pascoal. Eu acho que os dois cada um tem a sua peculiaridade. Por exemplo, o Remo está numa situação ruim no campeonato, o campo, a umidade, a correria, né? E no Sul não é fácil você jogar com o Grêmio, mesmo o Grêmio passando por dificuldades. Mas eu acho que o Grêmio... Essa vez o Carlos Vinícius guardou. Pela tradição, por tudo, eu acho que o Grêmio pode dificultar um pouquinho mais. Mas cada um tem a sua dificuldade. Mas o Flamengo, pelo elenco que tem, né, pelo fato de não ter jogado esse jogo durante a semana, pode ter um pouco mais de facilidade no sentido de você fazer as trocas e colocar o Grêmio em dificuldade. Direto e reto, Elton Serra. Os dois fazem 3 pontos no final de semana?
Direto e reto para placar? Não precisa nem dar o placar. Mas os dois fazem 3 pontos, as chances são enormes. No caso do Palmeiras, enfrentar o Remo, é difícil jogar fora de casa, mas talvez a distância seja maior entre Palmeiras e Remo do que Grêmio e Flamengo. Acho que Grêmio e Flamengo é um jogo que o Flamengo vai ter dificuldades contra um Grêmio, a gente já trouxe o recorte aqui do Grêmio. Acho que é um jogo bem mais complicado, mas é um jogo para se vencer também. E vamos lembrar que essas duas equipes se enfrentam daqui a 2 semanas, né? Palmeiras e Flamengo. Eles se enfrentam dia 23. E eu acho que o caminho, e aí pensando nesse enfrentamento, Plihal, até lá, eu acho que o caminho do Flamengo é um pouco mais complicado que o do Palmeiras, apesar do Palmeiras no meio do caminho ter o Cruzeiro, né? Antes de enfrentar o Flamengo, enfrenta o Cruzeiro. Mas eu acho que são 2 jogos para 3 pontos para cada lado. Então, eu tava vendo ontem eu participei da live do jogo que não aconteceu. É quente. Independente Medemar, não tem nada a ver com isso. Eu parei de trabalhar antes do quebra-pau. Pé quente. Começou bem, 2 horas de live. Acabou o jogo, não tem mais jogo. Então, mas eu vou falar pra você, eu vou falar direitinho pra você, como diz o Pascoal, ser bem claro. Porque a gente é claro, mas se a pessoa não entende é porque a gente não foi tão claro assim. Eu trabalhei até 5 minutos antes da bola começar a rolar. Mas estava escalado, né, para fazer o... Você falou o que da live? Só pré-jogo. Só a presença dele? O quê? Só a presença. Ô, Pascoalzinho, a sequência, até o encontro dos dois. Na verdade, vamos até a parada da Copa do Mundo, para ver... Parada da Copa do Mundo é 25, 24, Então, 25. vamos lá. Depois desse jogo contra o Grêmio, o Flamengo faz mais 2 jogos fora, portanto serão 4 partidas fora por 3 competições distintas. Libertadores ontem, o jogo que não aconteceu, tem esse jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, depois, parada dura no meio da semana, lá em Salvador, onde está o Elton Serra, diante do Vitória, e na ida, lembrando, foi só 2-1. Tem um gol de vantagem. Só um gol de vantagem, e jogar no Barradão é brabo. Depois, mais uma partida fora, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, que também também chato. O time do Atlético é bom, chato. Aí chato na no primeira, bom sentido, né? Não que... Tá entre os primeiros colocados do campeonato. Daí, em compensação, tem 4 jogos seguidos em casa até a parada da Copa do Mundo. O Elton falou até o jogo contra o Palmeiras. Antes do jogo contra o Palmeiras, na mesma semana ali, na quarta-feira, dia 20 de maio, recebe o Estudiantes pela Libertadores. O Flamengo já está classificado, né, com esses 3 pontos prováveis de ontem. Depois, sim, recebe o Palmeiras. Depois recebe o Cusco, aí a molezinha pela Libertadores. Entre o e faz de mais carga. um jogo em casa contra o Curitiba. Essa é a sequência do Flamengo até a parada da Copa. Não é simples, não. Os jogos tem jogos. Mas esses 4 em casa, tirando o jogo do Palmeiras, que há equilíbrio, os outros 3, barbada, hein? Barbada É melhor jogar. Ó, esse negócio de barbada, pule de 10, já ganhou, já largou na frente. Isso. É melhor jogar. Ó, o Palmeiras, depois de enfrentar o Remo lá em Belém, joga em Londrina com a Jacuipense, já está classificado, convenhamos, recebe o Cruzeiro, sábado da semana que vem, daqui a 8 dias, Campeonato Brasileiro, recebe o Cerro Porteño no meio da semana, na quarta-feira também, dia 20, mesmo dia que o Flamengo joga pela Libertadores. O Palmeiras ainda está brigando. Quer dizer, ninguém vai poder reclamar, claro, ninguém vai poder reclamar de dia a mais de descanso para esse jogo. Os dois jogam na quarta-feira. Aí, depois do jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, recebe o Júnior Barranquilha. E o último, eita, nada como ter um bastidor bom, né? Qual que é o jogo? Fala pra mim, eu nem te contei ainda, você não decorou a tabela, você não tem de cabeça. Qual é hoje o jogo mais acessível do Campeonato Brasileiro? Talvez contra o Remo em casa? Não, acho que é hoje. Chapecoense? Adivinha qual é o último jogo do Verde antes da parada da Copa do Mundo? Chapecoense. Tô com o Elton também, hein? A sequência do Palmeiras, não que seja simples, fácil, sim, mas na comparação com a do Flamengo, até a parada da Copa mas o Flamengo, melhor. Viu, Plihal? Pode falar, Elton. O Flamengo vai terminar esse período antes da Copa do Mundo com um jogo a menos, com né? Um jogo a menos, porque o jogo contra o Mirassol, né, vai ser marcado provavelmente para julho, logo depois da Copa, naquela pausa
onde teremos ali os playoffs da Sul-Americana, claro, se nenhum dos dois... o Mirassol tá muito bem na Libertadores, né? E o Flamengo vai se classificar, vai 100% em casa. Da Libertadores, não vai ficar em terceiro lugar. Então, acho que os dois vão se classificar para a próxima fase, e aí esse confronto deve acontecer nessa semana dos playoffs da Sul-Americana, ou seja, o Flamengo vai terminar ainda devendo um jogo de Campeonato Brasileiro que deve ser colocado depois da Copa do Mundo. Não vai fazer muita diferença, porque o calendário para os dois vai continuar acontecendo até a Copa, quarta, meio de semana e fim de semana, né? Mas quando o Flamengo voltar, tem esse jogo para pagar ainda, né? O Palmeiras está quitado, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. E é isso, pessoal. O Ryan, Roberto, está sendo vendido pelo Flamengo, cara. Ele que não renovou com o Flamengo. Chegou uma proposta muito boa aí pro Ryan Roberto e vocês vão saber tudo isso aqui agora. Ryan Roberto aí que tem 18 anos, né? Uma promessa da base do Flamengo e que ele está afastado desde o final de abril. E o motivo é porque ele só tem 11 meses de contrato com o Flamengo e ele não quis renovar. O staff dele, né, queria que ele integrasse o time profissional do Flamengo agora em 2026, mas o Flamengo só prometeu isso para 2027. O staff não gostou e saiu aí procurando, né, ofertas aí de clubes e chegou aí uma proposta muito boa, cara. E o Flamengo tá querendo vender ele justamente para não perder o jogador, né? Daqui a pouco ele já pode assinar um pré-contrato e vai sair de graça. Então o Flamengo aí já tá vendo a venda dele para não sair no prejuízo. O Flamengo aceitou aí uma oferta de 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais do Lille da França. Lembrando que o Shakhtar tinha feito uma proposta também. O Flamengo até chegou a iniciar conversas e tudo mais, porém o Flamengo deu preferência aí para os franceses. Muita gente aí não lembra desse jogador, né, porque ele só fez 2 jogos no Carioca, enquanto o time titular ainda não tinha jogado. Lá com o Felipe Luiz ainda, ele fez 2 jogos, né, e logo depois que o time profissional voltou a jogar os jogos que foi contra o Vasco, ele desceu para a base e não voltou mais. Em resumo é isso, o Flamengo já tá fechando aí esse acordo com o Lille e daqui a alguns dias ele já vai poder aí ir para a França e o Flamengo vai ganhar muito dinheiro com ele, já abrindo aí as negociações, né, de meio de ano. Lembrando que muitos jogadores vão sair, vai sair Cebolinha, chegou proposta também pro Luiz Araújo, Léo Ortiz também é uma opção, então vai ter uma barca aí no Flamengo enorme. Então comenta aqui embaixo, pessoal, se você achou que o Flamengo fez uma boa venda, né, se foi melhor mesmo ter vendido o Ryan Roberto ou se era melhor manter ele no elenco, deixar ele ali, subir ele pro elenco profissional, ou se foi melhor vender mesmo. Pra mim, cara, o Flamengo fez muito bem, vendeu logo o jogador, entendeu? Ganhou um bom dinheiro aí, já dá pra inteirar ali pra trazer já um jogador pronto pra poder já chegar somando aí no elenco principal do Flamengo. Então é isso, pessoal, breve eu chego aí com mais informações do Flamengo. Fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, galera!